Em se tratando da era a qual nós vivemos, onde as redes sociais predominam, é quase que comum se fazer julgamentos a todo tempo e, por vezes, julgamentos totalmente precipitados e alguns deles públicos, onde, claro, vai acabar chegando no que é chamado de linchamento virtual. Julgamentos errados ou precipitados, eles podem prejudicar relacionamento entre irmãos da igreja, relacionamentos entre pai e filho, relacionamento entre colegas de trabalho, e entre qualquer pessoa. O mesmo se aplica em relação à vida da igreja. No âmbito das nossas comunidades, nós devemos exercer juízo, julgamento, é o que eu vou explicar aqui, mas sempre da forma mais bíblica e piedosa possível, para que não venhamos de fato a cair no outro extremo. A verdade, ela deve prevalecer sempre. Todavia, o grande objetivo é quando alguém erra, é que este pecador, ele seja restaurado e não condenado. Este é o objetivo da igreja, assim a igreja cristã deve agir, e sempre com humildade e amor. E é óbvio, esses princípios de saber como julgar, se aplicam na vida da igreja, na sua vida pessoal, no seu trabalho, e em todas as áreas da sua vida. Por isso você tem que tomar um baita de um cuidado, para que você não possa, às vezes de forma temerária, julgar algo que não tinha nada a ver com aquilo. Só um exemplo. Essa semana eu estava conversando com um rapaz para comprar uma nova bateria para a nossa igreja, e ele dizendo assim para mim: olha, eu só vendo pelo link, está aqui o link da plataforma. Eu disse: amigo, eu nunca comprei pelo link dessa plataforma, você pode estar dando um golpe em mim. Ele disse: sim, é verdade, mas uma vez eu combinei com o cara de vir à minha casa e pegar, quem deu um golpe foi ele, me bateu e ainda levou o computador. Eu falei: puxa, eu preciso entender o lado dele também. Só que, eu explicando para ele: olha, eu vou com a minha esposa, eu vou com meu filho, ou tal coisa. Ele: não. Eu fiquei tão irado, que eu liguei por vídeo para ele me ver. Fulano atendeu, só que estava escura a tela do celular dele. Eu disse: ô fulano, é chamado de vídeo, você não está vendo? Olha aí. Sabe o que ele me disse? Não posso, sou deficiente visual. Ai, meu Deus. Eu não sabia onde eu ponho a cara. Comecei a pedir perdão, de cada duas palavras que eu falava, uma era perdão. Perdão. Julgamentos rápidos, na flor talvez ali, do nervosismo, ira, só nos leva a cometer esse tipo de injustiça. Por isso devemos aprender a julgar da forma correta. O não julgueis, como nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 7, talvez seja um dos versículos mais mal interpretados de toda a Escritura. Porque ele é usado ao bel prazer das pessoas. Ora, aquilo que eu acho que é correto, beleza. Aquilo que eu discordo, não julgueis. E assim funciona. Eu vou estar basicamente falando sobre Mateus capítulo 7, até o versículo, do versículo 1 ao 5, mas eu vou citar também algumas passagens ali do Sermão da Montanha, que é Mateus 5 em diante. Mas vamos ler então, Mateus capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério em que julgais, e sereis medido pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. A pergunta primordial que eu e você devemos fazer é: nós devemos julgar? Se sim, de que forma? É errado quando se fala mal de alguma pessoa, algo que ela fez, e então se comenta com outro, se comenta numa rede social. Qual é o parâmetro da Escritura para essas coisas? E vejam, é impressionante, mesmo na era como nós vivemos, com YouTube, com Google, com inteligência artificial, um texto que não é tão difícil de se compreender, mas as pessoas preferem ficar com aquilo que o outro diz, e não aprendem de fato a respeito da palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, ele começa no versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, mas existe mais Bíblia após esse versículo 1, continua, e o que nós veremos aqui é de fato, Jesus qualificando certos tipos de julgamento, aqueles que são corretos e aqueles que são incorretos. E por que eu digo que é importantíssimo você saber isso? Porque
Se você entende apenas um versículo, se você fica apenas com este versículo primeiro, não julgueis para que não sejais julgado, você vai ter uma vida toda torta, você vai ter um entendimento errado, você vai agir de forma errada, porque você leu apenas isso, você não leu a qualificação daquilo que a Bíblia ensina, não apenas nessa passagem, mas em outro contexto também. Não é assim. Se você pega apenas Êxodo capítulo 20, onde o versículo que diz, não matarás. Se você ler apenas este versículo, você fica em crise. Por quê? Eu lembro de ver a minha sogra diversas vezes, pegando a galinha, destroncando o pescoço dela, e a minha esposa pegando a galinha morta, enfiando na panela quente e depenando. Se você leu apenas o não matarás, e aí, se aplica a galinha também? Será que estão cometendo um crime? A barata que passou do lado, você pisou? O pernilongo que sentou no seu braço? Eu sei que você é esperto e você sabe, não, pastor, há uma qualificação para o não matarás. E é verdade. Não só há uma qualificação para o não matarás, mas há algumas passagens na Escritura que dizem que se a pessoa que cometeu ali, matou uma outra pessoa, ela não vai ser culpada daquilo. A passagem de Êxodo, que saem, por exemplo, em várias constituições, inclusive na brasileira, a questão da legítima defesa. Ora, se alguém está pulando na sua casa e você o mata, você vai responder por homicídio, só que o homicídio culposo. Não, na verdade, né, você teve a intenção de matar, seria o doloso, mas você não vai ser punido por conta desse crime, porque aquela pessoa oferecia um risco para você, e é com base nisso. Então, a Escritura ela não apenas qualifica, algumas vezes, que podemos matar em relação ao animal e tantas outras coisas aí, mas até em relação ao ser humano. Alguém ofereceu risco de vida para você? Você deve parar um homem violento com violência. Você não para com pomba branca. Você não para com um abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas você precisa parar com força. Além do mais, se eu e você formos honestos, veremos que nós fazemos julgamentos o tempo todo. O tempo todo. É hipocrisia dizer, não julgueis. Fazemos julgamento o tempo todo. E isso não é errado. O que veremos que a Escritura condena é o julgamento hipócrita. É o orgulho. É você cometer algo de errado e você não reparar no seu erro e ver que a outra pessoa faz algo talvez não tão ruim quanto você, mas o erro dela você percebe. É isso aqui que a Escritura vai estar condenando o tempo todo. É tão certo que, neste contexto, Bavinck, quando ele vai falar a respeito do não julgueis, ele aplica em relação ao contexto social primeiro. Ele vai dizer assim, que, de fato, o julgamento ele deve ser baseado na verdade e na justiça, e não em preconceitos. Em relação à vida social, o julgamento deve ser baseado naquilo que é correto, não em preconceito. Por quê? Vou dar 2 exemplos bem cabeludos aí. Esses dias eu vi no Instagram uma pastora dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido, e o marido deve, de fato, governar a casa. Pastora. Vou dar um outro exemplo, pior ainda. Acho que eu coloquei a matéria ali. Põe ali, por favor, Miguel. Acho que eu pus ali. Isso aqui é uma matéria do Estadão. Candidato petista contraria a esquerda e defende pautas conservadoras em Cuiabá. E olha ali embaixo. Em disputa contra o candidato do PL, em um polo do agro, petista Lúdio Cabral tem se posicionado contra a liberação das drogas e aborto e afirma que não vai implementar ideologia de gênero nas escolas. Petista, falando isso. Quando Bavinck fala que no ramo social nós devemos ser justos e honestos, é dizer que até pessoas que estão essencialmente erradas, como pastora e como esquerdista, podem por vezes falar aquilo que é verdade. Nós devemos julgar aquilo que foi falado, e não a pessoa em si, em essência. Alguém discorda disso aqui? Ora, isso aqui todo cristão deve fazer. Ser contra ideologia de gênero, contra aborto, contra 30 e tantos tipos de gênero. Não é nem gênero, é sexo. A submissão da mulher é algo que é bíblico. Agora, já no contexto religioso, quando Calvino vai comentar sobre esse texto, ele diz que esse texto, de fato, ele se refere a uma condenação injusta ou severa. Para ele, o problema está justamente na questão da hipocrisia. É você não olhar para si e estar sempre pronto para apontar o dedo para os outros. É isso aqui que o texto vai condenar, e ele ainda vai ratificar que há julgamentos legítimos que nós devemos fazer, e assim funciona a vida. Devemos julgar. Devemos julgar todas as coisas. Fazemos isso constantemente. Você, ao sair da sua casa hoje para vir ao culto, você fez um julgamento. Porque você veio a esta igreja e não a outra? Porque você analisou um vídeo no YouTube,
no Instagram, porque você já veio outras vezes, você viu que a pregação é coerente, você viu ali que o povo não é de tudo louco, você fez aí o seu tipo de julgamento. Por que você se casou com o seu marido, e não com aquele Zé Droguinha, tatuado o pescoço, a testa, Juliette, e aparecendo metade da cueca? Você fez um julgamento. A vida funciona desse jeito. Por que você escolheu determinada profissão, chamado, vocação, oportunidade? Sempre estamos julgando. Qual que é o grande problema? O grande problema é que sempre fazemos julgamentos. Mas basta alguém falar mal daquilo que a gente gosta, ou de algo que nós praticamos. Este é o momento talvez mais correto, que as pessoas mais usam para dizer: não julgueis, não me julgue. Por quê? Porque falou contra aquilo que ela faz, ou contra aquilo que ela gosta. Normalmente o não julgueis, fora de contexto, ele vem seguido de pecado de estimação, pode ter certeza. Pecado de estimação, discordância da sua opinião, ou alguma ignorância bíblica. Quando você pega o não julgueis e tira ele de contexto, só tem a ver com isso. O não julgueis no meio cristão hoje tem acabado, tem virado, na verdade, quase que um foro privilegiado gospel. Quando a pessoa ela não quer ser confrontada, quando a pessoa ela não gosta daquilo que foi falado, a primeira coisa que ela diz é: não julgueis. Na verdade, por trás dessa frase, fora de contexto, ela está dizendo assim: deixe-me pecar em paz, não se meta na minha vida, deixe eu fazer aquilo que eu gosto. Eu sei que há um entendimento de que, olha, não importa o erro do outro, não julgue. As pessoas que dizem isto, estão dizendo para quando for ela que cometer o erro, você também não poder falar nada. Porque eu não falei do seu erro, quem é você para falar do meu? Se Jesus vivesse nos tempos modernos, não tenha dúvida, ele seria achincalhado, humilhado. Você imagina Jesus entrando no templo, dando chicotada, virando as mesas, diante deste povo mimizento que é os crentes de hoje. O que ele não ouviria? Ô mestre, fascista. Mas amor. O Senhor deveria, na verdade, estar amando e não condenando. Com certeza ouviria esse tipo de argumento. Agora, Jesus julgou os fariseus. O João Batista julgou Herodes. Paulo julgou a Pedro. Face a face disse: hipócrita, que você está fazendo errado. E você está com esse mimimi que não pode julgar. É absurdo. Devemos julgar, mas há um padrão bíblico, e é isso que eu quero passar aqui, em apenas 2 princípios. Põe o primeiro, por favor, ali, Miguel. O que a Bíblia ensina sobre julgar? Primeiro, quando nós não devemos julgar. Não há problema em se ser crítico. Não. O problema é quando você é super crítico. Quando você está o tempo todo procurando algo errado para falar. É você vir para o culto, não para ouvir a palavra de Deus, ser cheio da verdade, ser transformado, mas você vir com aquele pensamento de que: deixa eu ver se o pastor não vai falar uma bobagem hoje. Às vezes é um erro de português, um erro de concordância. Às vezes trocamos o nome, é uma coisa, falamos outra. Uma vez o irmão falou: olha, abra sua Bíblia comigo lá no livro de José. Eu entendi, ele errou, era João. Mas às vezes as pessoas elas vêm com esse pensamento crítico apenas esperando uma oportunidade. Para quê? Para pegar um errinho. Aí às vezes a equipe de louvor toca 1000 louvores aqui, você canta, mas aí teve um que você viu que a letra chamava Jesus de você. Não estou falando que nós temos esse tipo de letra, nós nos esforçamos para trocar, não chamar de fato de você. Mas às vezes, só a nível de exemplo mesmo, é uma coisa que você viu, que louvor, hein? Esse é o povinho da igreja. O pastor não faz, ele não vê a música que o povo canta antes, mas você não consegue reconhecer tudo aquilo que foi feito de forma correta. Mas quando eu e você não devemos julgar? Primeiro, quando não há provas. Se não há provas, não podemos fazer juízo de valor. Como assim, pastor? Imagina o seguinte: alguém vem e diz para mim assim: pastor, viram fulano da igreja embriagado no bar. Eu digo: sério? Quem te disse isso? Você viu? Não vi. Quem te falou? O bêbado lá do meu bairro. Óbvio que eu não vou acreditar. Mas como assim? O bêbado falou que viu? Você tem que ter uma prova. Você tem que ficar com aquilo que é verdadeiro.
Por que nós devemos fazer isso? Correr atrás de provas. Porque, olha o que Paulo vai dizer, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui é óbvio, né? Está falando no caso daquele que lidera, pastor, presbítero, tem a mesma função, mas isso se aplica a tudo. Como assim? Você ouviu o fulano, que nem é de confiança, dizer mal de alguém e você já toma aquilo como verdade absoluta? Cuidado, você pode cometer um grande erro. O certo seria o seguinte: você é inocente até que provem que você é culpado. Mas como é a maioria dos julgamentos hoje? Alguém falou, você é culpado e precisa provar que é inocente. Se vira, corra atrás e explique para todo mundo. Então, nós devemos, de fato, não devemos julgar quando não há provas. Também não devemos julgar pela aparência. João capítulo 7, versículo 24, é exatamente o que Jesus vai dizer. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Por que não julgueis pela aparência? Porque há circunstâncias exteriores que não representam de fato aquilo que é interiormente. Não podemos, como diz o ditado, julgar um livro pela capa. Você viu o fulano meio maltrapilho e diz: ei, quebrado mendigo, já vem pedir alguma coisa. Às vezes não. O irmão me dizia que certa vez ele foi comprar um carro. E ele foi de bermuda e chinelinho em uma concessionária. E foi comprar um carro que não era muito barato, não. Era uma grana considerável. Ele disse que ele chegou de bermuda e chinelo, o vendedor nem deu bola para ele. Que concessionário, carro, aí dando volta nesses carros novos aí, de chinelo e bermuda. Ele teve que chamar o vendedor. Porque ele já tinha pesquisado, né, qual carro que era, ele foi no certo. Mesmo pesquisando, esse aqui que eu quero, e já foi no carro certo, naquela concessionária. Então, o vendedor falou: o que foi? Eu vou comprar isso aqui. O vendedor quase surtou. O quê? E como assim? Eu posso fazer sua linha de crédito, ver se seu nome está aprovado? Não, vou pagar à vista. Consegue perceber o erro que a gente pode cometer de julgar pela aparência? Em João 9, nós vemos os discípulos fazendo a mesma coisa. Tem um cego, o que eles dizem para Jesus? Quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Na cabeça daqueles homens era o seguinte: olha, doença, pecado. Não tem outra possibilidade. E vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Não, nem ele nem os pais dele pecaram. Ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Ponto. Ou seja, aqueles homens erraram, fizeram um julgamento precipitado. Os amigos de Jó fizeram a mesma coisa, julgaram de forma precipitada. Ô Jó, confessa, é pecado. Não tem como, olha a desgraça que está a sua vida. E nós fazemos isso constantemente. Às vezes sem perceber, mas às vezes percebemos e continuamos com essa convicção. Basta o fulano perder o emprego, a mulher ir embora, põe um galho no marido. Instintivamente já pensa: aí também não pega firme na igreja? Não dá o dízimo? A desgraça acontecendo aí. E nós fazemos esse tipo de julgamento, fazemos sem de fato ir para a Escritura e saber a forma correta. Não faça isso, meu querido, porque a possibilidade de a gente errar é enorme. Não devemos julgar também a motivação do coração. Isso aqui é algo terrível. William Hendrickson, ele vai falar que o julgamento errado é justamente a respeito da motivação que a outra pessoa tem. Já percebeu? Como por vezes, falando assim, aposto que o fulano pensou tal coisa. Eu ouço essa frase, vai dar uma loucura de mim. Como assim você aposta que o fulano pensou? Primeiro, você já está arrogando para si um atributo divino. Você sabe todas as coisas, está na cabeça das pessoas. Eu aposto que ele está fazendo isso para aparecer. Olha a cara dele. Quantos aqui já não quebraram a cara de ver alguém fazer uma imagem e depois conversa, pega amizade e diz: nossa, não era nada daquilo que eu pensava. Por quê? Julgamentos precipitados. Esse tipo de pessoa aí não me engana. Cuidado. O problema às vezes pode estar em você. Falar o que acha que o outro pensa fala mais sobre você do que sobre o outro. Quando alguém começa a falar: pastor, fulano, nossa, parece alguém extremamente soberbo, não sei quem. Eu deixo falar, sabe por quê? A pessoa só começa a expor quem ela realmente é. Porque, via de regra, nós fazemos a imagem do outro aquilo que a gente é. Uma vez eu conversava com um homem, conversava com um homem que o tempo todo desconfiado da mulher. Não é possível, deve estar me traindo.
Eu chego, ela pega o celular. Eu vou não sei onde, ela faz isso. Vai para o banheiro, vai com o celular. Só pode, só pode. Foi questão de meia hora de conversa, eu descobri que o safado tinha um caso extraconjugal. Agora, como ele era o safado sem vergonha, ele via na esposa aquilo que ele era. Então ele achava que, olha, celular, é isso, aquilo. Não, mas na verdade quem era assim era ele. E se formos honestos, veremos que na maioria das vezes, julgamos as pessoas com base naquilo que nós somos. Julgamos o outro com base em nós. Não podemos julgar pela aparência. É tão certo que em 1 Samuel 17, 16, aquele fatídico episódio, onde o rei vai ser escolhido, o futuro rei. Então nós vemos que Samuel, ele vai à casa de Jessé, chama os filhos, e fica lá, 8 brutamontes perfilados, 7 brutamontes perfilados. Aí Samuel vai primeiro que lá, esse aqui, Deus, não, não é esse. Esse aqui, não, não é esse aqui não é esse. Aí depois, Samuel pergunta, acabaram seus filhos? Ele diz, acabou. Não, calma aí. Lembrei, tem um que está lá cuidando das ovelhas, o mais novinho. Quer que traz ele também? O pai não acreditava nele, que tristeza, né? Aí então, chama Davi, do meio das malhadas, diz a Escritura. Ele era um jovem, bonito, ruivo. Você sabe, pessoa bonita não põe medo em ninguém, né? O feio põe, o bonito não põe medo em ninguém. Aí então, era aquele a qual Deus havia escolhido. Aí então, entra este versículo. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Portanto, não esqueça. O que a Escritura vai dizer é que a régua que você usa para medir os outros, é esta régua que Deus vai usar para medir você. Portanto, pode e deve julgar. Mas cuidado, muito cuidado. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita. Por isso nós lemos aqui a ilustração. Olha, está com uma trave no seu olho, e você está preocupado com um cisco no olho do outro. Se preocupe primeiro em tirar a sua trave, para depois você poder ajudar o outro que está com cisco. A figura basicamente é essa, é um oftalmologista cego querendo fazer uma cirurgia em um paciente com leve problema. Tem que é uma trave fincada no olho dele, mas ele está preocupado ali com o pelo no ovo, com uma coisinha mínima. Portanto, quando a Bíblia diz, aquele que julga será julgado, não é uma proibição ao julgamento, mas é um alerta, para que você não seja severo demais, e principalmente para que você não seja hipócrita, a ponto de condenar nas pessoas aquilo que você mesmo faz. Por quê? Porque se você assim o fizer, o seu próprio julgamento é que vai condenar você. É essa medida que Deus vai te usar. Quer um exemplo de hipocrisia? Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, diz a Escritura que Davi vai lá, tem um caso com Betseba, engravida a mulher, tendo um monte de mulher, pega de Urias que tinha apenas uma, e para ele tudo certo. Aí vem o profeta Natã e conta aquela famosa parábola. Ó rei, imagina que um homem tem várias ovelhas, e um outro tem apenas uma. Então esse homem que tem várias ovelhas, ele decide dar um churrasco para os seus amigos, para os viajantes. Em vez de ele pegar uma de suas ovelhas, ele vai e pega daquele homem que tinha apenas uma. E aquele homem dormia com a ovelha, dava banho na ovelha, cuidava da ovelha, fazia a unha da ovelha. Natã começa a contar essa parábola, Davi responde assim, tal homem deve ser morto. O que Natã faz? Tu és o homem. Ou seja, você é um hipócrita, ó rei. Você fez algo infinitamente pior do que isso. Mas você não viu. É basicamente o seguinte, né? Ele, lembra o Chaves, né? Olha, quantos quer 2 laranjas mais 2 laranjas? Eu sabia fazer, mas com maçã. É mais ou menos isso. Ele conseguiu ver o pecado no outro, que era pequeno, na parábola. Mas não conseguiu ver o pecado em si. Isso é hipocrisia. Talvez a hipocrisia no meio religioso seria eu condenar uma pregação aqui, Edir Macedo, dizer que ele é um falso profeta, que é arrancar dinheiro do povo, e dizer assim, mas na semana que vem faremos a fogueira santa. Só que fogueira santa reformada, gente. Venha, traga o seu salário. Menos de um salário não vamos aceitar. Isso é hipocrisia. Ou talvez, vamos chutar o balde. Andressa Urach reclamar da saia 2 dedos para baixo do joelho da irmã, dizendo que está muito curta. Sabe quem é a Andressa? Já falei, né? A crente, garota de programa lá. Romanos, Paulo vai dizer assim, Romanos capítulo 2, versículo 1 a 3.
Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que pratica tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Óbvio que não. É isso que Paulo vai condenar, é isso que toda a Escritura condena, o julgamento hipócrita. E segundo, para encerrar, põe ele, por favor. Segundo princípio, quando e como nós devemos julgar. Acompanhe comigo o versículo 3 até o versículo 5 novamente, por favor. Porque vês o cisco no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Repare que aqui, mais uma vez, Jesus ele não está desestimulando a disciplina mútua, o julgamento. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que a autodisciplina e a disciplina mútua de um para com o outro, elas devem acontecer. A condenação é o julgamento hipócrita. Não seja hipócrita. Se você não for, julgue da forma correta. Porque o mesmo Jesus que está dizendo, não julgueis, é o mesmo Jesus que está chamando aqueles homens de hipócritas. Ora, para ele chamar alguém de hipócrita, ele está fazendo um julgamento. E ele chegou ao veredito de que aqueles homens estavam errados. Ou seja, se você tira a trave do seu olho, agora você pode ajudar o outro a se ver livre daquele cisco que está o atrapalhando. Porque se eu e você não estamos sendo hipócritas, não há problema. Não há problema em você chegar honestamente no irmão e dizer, olha, irmão, puxa, o jeito que você está tratando seu filho é errado. Aí não adianta nada, você está preocupado lá. Fulano, ó, seu filho está fazendo errado aqui, hein? Fala com ele. E o seu é virado um giraia. Você não consegue cuidar nem do seu, mas está preocupado com o irmão, como que ele cuida do dele. Este é o tipo de julgamento que a Escritura está condenando. Jesus ele está ensinando aqui a forma correta de se julgar. Ele vai explicar de uma forma melhor aqui no versículo 6, olha o que vai dizer. Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem e os cães, voltando-se, vos despedacem. Cão e porco aqui eram símbolos de, primeiro, coisas desprezíveis, o cão, né? Aquele que você chuta, e o porco, de fato, era algo imundo. Como que nós vamos discernir aquilo que é desprezível e aquilo que é imundo, se não for através do julgamento? Você reparou que Mateus 7,1, não julgueis para que não seja julgado, não é o fim da Escritura? Há depois textos que qualificam esse tipo de julgamento. A Bíblia é categórica diversas vezes dizendo, julgue. E eu vou mais longe. Algumas vezes que você não exercer o julgamento, você está pecando. Você deve julgar. Assim funciona na vida. Imagina, você vende lá produto da Avon, não sei que mais produto que vende lá, Avon, seja lá outra coisa. E então o maior caloteiro do seu bairro quer comprar fiado. Você precisa exercer um julgamento, ou você vai ser passado para trás. É assim que funciona a vida, você julga. Da mesma forma, quando você vai comprar algo, a prestação nas Casas Bahia, e eles pedem o seu documento, é para conferir se o seu nome não está no SPC e no Serasa. Por quê? Eles estão de olho em você. Calma aí, você está devendo para Deus e o mundo lá. Nós vamos abrir o crediário para você. Não vamos. E eles estão exercendo o julgamento correto. É assim que funciona a vida. Biblicamente, há coisas que nós somos ordenados a julgar. Paulo vai dizer em Tessalonicenses que nós devemos julgar doutrinas. Julgar segundo a Bíblia, claro. Vai dizer assim, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai aquilo que é bom. Examinando tudo. Sinônimo de julgamento. Ouviu? Ouça de forma atenta. Vá para a Escritura e compare e julgue. 1 João capítulo 4, a Escritura vai dizer assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se procedem de Deus. Mais um sinônimo de julgamento. Calma aí. Não é porque a pessoa veio aqui à frente, abriu uma Bíblia, pegou um microfone, que ela está falando algo da parte de Deus. Como você vai saber
se essa mensagem é algo da parte de Deus, se você não exercer juízo, julgamento. É fundamental. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, julguem. Quando tiver profetas falando, falem 2 ou 3, os demais julguem. Devemos exercer o juízo o tempo todo. Em 1 Coríntios, quando ele vai falar a respeito de pessoas que vivem em pecado, ele está falando especificamente do adultério. Olha o que o apóstolo vai dizer. Põe ali, por favor. Pois, que me importa julgar os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro, mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse moral do vosso meio. Calma aí, a pessoa foi repreendida, foi aconselhada, conversaram, deram 1 ou 2 chances, ela não quer se arrepender? Dura a palavra com que ele usa, né? Expulsai do meio de vós. Em Mateus 7, Jesus diz, acautelai dos falsos profetas. E como você vai saber se alguém é falso? Se você não tem uma base daquilo que é verdadeiro. Se você não exercer o julgamento. Porque julgar nada mais, nada menos que exercer o julgamento. Em Lucas capítulo 12, olha o que a Escritura vai dizer. Por que não julgais vós mesmos o que eu digo? Jesus diz, julguem vocês o que eu estou dizendo. Ele não tinha problema em ser julgado, em ser colocado na parede, para saber se estava falando algo correto ou não. Em 1 Coríntios, Paulo ele vai dizer a mesma coisa. Julgai vós mesmos o que eu digo. Ele vai mais longe. Lembra que ele elogia os crentes de Bereia. Por qual motivo? Os crentes de Bereia, ouvindo a Paulo, iam para a Escritura e examinavam para ver se as coisas de fato procediam assim. Hoje em dia, se o pastor prega e alguém disse, pastor, esse texto que o senhor pregou aí, essa interpretação está onde? Essa passagem aí, onde está? Eu não sei. O pastor fica revoltado. Onde já se viu? Quase que amaldiçoa a pessoa. Está duvidando do ungido? Paulo ficava feliz quando as pessoas de fato faziam isso. Apocalipse capítulo 2, falando a respeito da igreja de Éfeso, nós vemos um paralelo fantástico também a respeito de julgamento. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Puseste à prova. Foi feito um julgamento. E fazendo esse julgamento, os mentirosos foram achados. Portanto, não receba tudo como um cordeiro manso. Faça juízo. Pastor, crente, que não gosta de ser colocado à prova, tem algum problema. Como assim? Não pode perguntar nada? Não pode tirar dúvidas de nada? Vai usar esse absurdo de não toqueis no ungido do Senhor, não duvide no ungido? Isso é um absurdo, isso é salvo-conduto para bandido. Imagina, o pastor é imoral, ladrão, pilantra, dá em cima das irmãs. Aí ele fala, não julgueis. Você fica quieto? Óbvio que não. Eu vi uma vez, talvez um dos pastores mais conhecidos de nosso país, ele falando a respeito desses julgamentos, e ele disse assim, se seu pastor é ladrão, pilantra, saia da igreja e vá para outra. Como assim? Ele é ladrão, ele é pilantra, você sai da igreja, vai para outra e deixa ele continuar roubando e sendo pilantra, enganando outras pessoas? Há casos que não apenas devemos julgar, mas devemos levar à polícia. Não podemos deixar quieto. Paul Washer, ele vai dizer assim, quando as pessoas dizem, não julguem para não ser julgado, eu respondo, não distorçam as escrituras para não se igualarem ao diabo. Porque exatamente quando o não julgueis é tirado de contexto, o que estamos fazendo foi o que o diabo fez ao tentar Jesus Cristo. Lembra que ele cita o Salmo 91? Salta-te daqui. Primeiro transforma essas pedras em pães. Depois salta-te daqui. E ele vai citar o Salmo. Porque está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito para que te guardem. Ele cita o Salmo 91 certinho. Você lembra? Jesus apenas o corrige. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós devemos nos atentar à forma de julgamento. Porque se você não aprende a julgar da forma correta, você será vítima de falsos mestres. Eu falo isso com tristeza, porque quantas pessoas vieram à nossa igreja que já foram enganadas financeiramente, amorosamente, psicologicamente, de todas as formas possíveis. Pessoas que vieram para a nossa igreja, uma vez um homem, e isso realmente foi uma das coisas que me chocou muito. Ele disse, pastor, o senhor vai em casa fazer uma oração? Eu era da igreja tal, do apóstolo fulano.
Falou apóstolo, eu já falei, já não pode ir algo bom de lá, né? Mas era um picareta que vivia em nossa cidade, que graças a Deus foi embora. Eu lembro que eu fui à casa dele, e ele, eu acho que se eu não me engano, só tinha um sofá e geladeira. Eu cheguei, nossa, você não tem nada? Eu falei, não. O apóstolo e os obreiros da igreja levaram. Eu falei, sério? É porque eu estava falando para eles orarem por mim, por emprego, e o apóstolo disse assim, eu vou mandar o obreiro lá. Mas se Deus tocar o coração dele para levar alguma coisa, você deve ofertar como sacrifício. Resumindo, foi um obreiro, levou o computador, foi o outro, levou a televisão, foi o outro, levou tal coisa, rapou o cara. Você nada. Se você não aprende a exercer o julgamento correto, você vai viver enganado. Em 1 Coríntios, capítulo 5, onde tem aquela passagem onde um rapaz está tendo caso com a madrasta, o que tudo indica é madrasta, mas há alguns intérpretes que dizem que pode ser até a própria mãe. Mas vamos ser mais benignos e acreditar que é a madrasta. Aí Paulo, ele diz assim, orem, vós e o meu espírito, porque eu não estou aí, entreguem o autor de tal infâmia a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo. Como assim? A pessoa está fazendo uma papagaiada dessa, no seio da igreja, e vocês não vão fazer nada? Eu acho que eu coloquei ali, 1 Coríntios 5. Não, que é lá mesmo, pode voltar, 11 a 13. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, ou caluniador, bêbado ou ladrão, com esses homens não deveis nem sequer comer. Pois que me importa julgar os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro? Mas Deus julga os que são de fora, expulsai esse moral do vosso meio. Ele ainda diz, aquele que se diz cristão, e é um picareta, usando a armadura cristã, a roupa cristã, não deixe permanecer em vosso meio, expulsai do meio de vós. Já estou encerrando. Em Mateus capítulo 18, nós vemos um paralelo fantástico. Jesus vai dizer assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, conversar entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Esse é o objetivo. Você viu alguém fazendo alguma coisa errada contra você, vai e conversa. Não sai por aí falando para os outros, colocando na rede social, status, story. Não, isso é coisa de moleque, coisa de criança. Vai e resolva. É assim que devemos fazer. Por isso que quando pastores, eles se levantam e combatem esses falsos ensinos, a igreja é abençoada quando esse tipo de pregação é feita. Porque eles vão aprender a discernir aquilo que é certo do errado. Inclusive, se eu um dia vier a falar uma besteira aqui, tem gravado. Calma aí, pastor. Que papinho que é esse de não julguei? O senhor falou para julgar lá atrás? Agora, é sério. Uma vez, a família veio para a nossa igreja. Alô. E o irmão disse assim para mim, olha, pastor, lá da igreja que eu vi, os obreiros passavam recolhendo dinheiro. Depois que a gente recolhia, né, naquele cestinho, sabe, que fica passando na frente da pessoa assim, é tão constrangedor, né? Por isso deixa aqui, quem quiser vir, vem, quem não quiser, não vem. Ou aí de forma virtual. Assim que eles terminavam, eles iam para o fundo da igreja, a esposa do pastor abraçava tudo, levava, punha dentro do carro, e ninguém sabia de nada. Nada. E pior, acabava o culto, ele levantava a conta de água. Enquanto Deus não tocar o coração de alguém aqui para pagar a nossa conta de água, não acaba o culto. Conta de luz, a mesma coisa. Enquanto Deus não levantar 10 pessoas com 100 reais para terminar de pagar o aluguel, não acaba o culto. E ninguém sabia das finanças da igreja. Absurdo esse tipo de coisa. Então, se você não aprende a julgar da forma correta, você vai sempre viver enganado. Portanto, quando pastores se levantam com o dever moral e bíblico de combater os falsos mestres, a igreja é abençoada. E aquilo que ele fala, na verdade, serve contra ele mesmo. Porque se um dia ele surtar, já sabe, não tem como. É por isso que Paulo ensina dessa forma. Mas para terminar, é claro, né, que todo tipo de julgamento demanda cautela. Por isso nós devemos sempre tomar cuidado. Porque não podemos, no caso de problemas pessoais, sair jogando pecados pessoais aos quatro ventos. Não. Devemos ser cautelosos. Eu acho ridículo
pastor que às vezes usa pecado das ovelhas no púlpito, de forma indireta. Tem alguns que são diretos, né? Mas de forma indireta, porque tem gente que você quer, que tal coisa. É um absurdo esse tipo de coisa. Eu sei que são raríssimas as exceções, mas a Bíblia diz que, por vezes, o pecado deve ser tratado de forma pública. É aquilo que vai dizer Mateus capítulo 18, como eu falei. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, conversa. Se ele não ouviu, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouviu, leva à igreja. Ali, né, pode ser a liderança ou assim por diante. Se mesmo assim ele não ouviu, ou seja, foi exposto, não se arrependeu, deve ser considerado gentil e publicano, ou seja, nem crente você é. Já fizemos algumas vezes de fazer pessoas pedirem perdão dos pecados aqui na frente por conta de ter sido algo grave, e quanto maior o cargo que se tem, é necessário que essas coisas se façam, porque também é algo bíblico, mas é raro essas coisas. Agora, eu e você devemos tomar muito cuidado, porque ficar expondo os outros que, fulano cometeu um erro com você, qual a necessidade de você colocar lá no seu story do Instagram? Qual a necessidade disso? É um absurdo, não faça. Igual uma vez eu vi uma moça que colocou assim: Deus está vendo você não pagar o aluguel que deve para mim e fazer inscrição na academia. Olha que ridículo. Não, mas faça lá com a moça. Esse tipo de coisa nós não devemos fazer. Portanto, só algumas dicas para a gente julgar de forma correta. E a primeira é essa: cautela. Não julgue nada antes do tempo, vai dizer Paulo. Não seja precipitado. Se ouviu um negócio aqui, já sai arrebentando na rede social. O fulano. Você verificou a fonte. Você viu, de fato, como procederam as coisas. Eu falo para você que eu já cheguei a fazer publicação com base em pessoas que eu confiava, e a pessoa que eu confiava errou. Acabou. Então, cuidado. Seja cauteloso, não saia esculachando todo mundo aí não. Não seja hipócrita. Ou seja, olhe primeiro para os seus pecados, em vez de ficar preocupado com o pecado dos outros. Outra forma, não seja carrasco. Por que não seja carrasco? Há julgamentos que por vezes fazemos, que são pesados demais, com coisas que não são centrais. Isso é um erro. Uma divergência teológica. Por exemplo, nós não acreditamos que as línguas estranhas que dizem Atos 2 são as línguas estranhas dos pentecostais. Não acreditamos. Mas não é por causa disso, de eu ter essa discordância teológica, que eu vou dizer que eles são filhos do diabo, demônio encarnado. Pode ser simplesmente um erro teológico, em se tratando deste assunto que eu estou falando. Então, temos que tomar cuidado. Às vezes, é só uma interpretação, que a pessoa discorda da gente. Então, porque discordou de nós nessa interpretação, tudo aquilo que fez não presta? Não serve para mais nada? E saiba, de fato, quando ser severo, porque é isso que Jesus vai dizer. Jesus chama as pessoas de filhos do diabo, repreende muitos de forma severa, chama de sepulcro caiado. Mas mesmo fazendo isso, não há espaço para a ira pessoal. Ou seja, eu vou descascar aqui porque falou contra mim. Não, não é isso. Se há algo falado contra a verdade da Escritura, sim, nós devemos ser duros na medida correta. Só que não podemos esquecer que não estamos aqui para lacração, que hoje em dia é moda, né? Tudo o pessoal quer lacrar. É o que dá views, é o que dá curtida. Não devemos agir assim. Devemos denunciar, devemos ser maduros, mas ao mesmo tempo, não fazer chacota com os outros. Eu falo para vocês porque quantas vezes eu já caí nesse erro? Diversas vezes. Eu sabia que o outro estava cometendo um erro teológico, e algo simples, banal, mas eu tirava sarro de montão. Aí você vai crescendo, você vai amadurecendo, e você diz: para que isso? Há formas de se julgar de forma correta e se falar a verdade, para que nós possamos ganhar as pessoas e não ganhar das pessoas. Porque você pode ganhar da pessoa, mas você não ganha ela. E por último, devemos julgar com justiça, não pela aparência. Tome cuidado para você não criticar apenas por criticar, porque você sabe, algumas pessoas que elas têm amor à crítica. Elas não criticam coisas pontuais, mas elas vivem criticando. Só isso. A vida, você viu fulano? Você viu ciclano? Você viu tua coisa? Isso aqui e tua coisa? Nada positivo. A vida é para criticar.
pessoas assim, via de regra, são carentes de atenção. Porque a crítica, né, ela chama atenção, óbvio. Daí como ela é carente, ninguém olha para ela, sai criticando Deus e o mundo. E não devemos esquecer de ser misericordioso, sabe por quê? Porque hoje pode ser o fulano que está errado. E nós estamos julgando de forma correta, só que às vezes acabamos excedendo, sendo severos demais, justos demais, e nos esquecemos que amanhã pode ser nós a estarmos do outro lado. Portanto, seja justo, mas lembre de ser misericordioso. Por quê? Porque um dia nós precisaremos da misericórdia. Eu sempre, quando tenho que repreender alguém, tenho que falar com alguém, eu vou, falo aquilo que é correto, às vezes de uma forma mais enérgica, dependendo daquilo que foi feito, mas eu sempre exercito ser misericordioso, porque eu sei, ali na frente já sou eu errando também. Aí então eu vou lembrar, Deus, olha, lembra que eu fui misericordioso lá com fulano? Tem misericórdia de mim também. Que Deus nos dê a graça, sabedoria, para julgarmos de forma correta. Não esquecermos que, mesmo sendo justos, a justiça deve andar junto com a misericórdia. Amém, meus irmãos?